Tô de volta pra gente conversar mais uma vez sobre o Oscar 2023 e nesse vídeo a gente vai falar sobre as categorias de melhor direção, melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. É muita coisa pra conversar, então bora começar logo sem perder tempo. Primeiro vamos pra categoria de melhor direção. Quando a gente olha pros indicados, a primeira coisa que chama a atenção é a ausência de mulheres indicadas nessa categoria. Primeiro porque nos últimos 2 anos tivemos vencedoras mulheres, né? A gente teve aí a Jane Campion pelo filme Ataque dos Cães e a Chloe Zhao pelo filme Nomadland. Então fica aquela coisa, né? Por que não tem mulheres indicadas aqui? E segundo, porque a Sarah Polley, diretora do filme Entre Mulheres, que tá indicada na categoria de melhor filme, não conseguiu uma vaga aqui nessa categoria. Ok que a direção dela não é incrível, não é brilhante, mas aí por que a Charlotte Wells não tá indicada pelo filme After Sun, que é muito bem feito, muito bonito visualmente e com uma direção muito boa? Essa é a questão, não temos mulheres na categoria, porque os indicados desse ano são os Daniels, que são 2 amigos que se chamam Daniel, pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Todd Field pelo filme Tar, Ruben Östlund pelo filme Triângulo da Tristeza, Steven Spielberg pelo filme Os Fabelmans e Martin McDonagh pelo filme Os Banshees de Inisherin. Se a gente for falar de originalidade, com certeza os Daniels e o Ruben Östlund saem um pouquinho na frente. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme ousado, que tem uma direção única e que muito disso vem pelo próprio roteiro, que permite essas coisas diferentes do convencional, tanto no estilo quanto naquilo que está sendo mostrado. É aquilo que eu comentei em outras categorias que o filme está indicado. A temática do multiverso abre espaço para esse tipo de jogo entre câmera, atores, a montagem e os efeitos visuais. Já Triângulo da Tristeza se adequa muito bem ao aspecto estranho que a própria narrativa sugere. Como é dividido em 3 blocos, cada parte tem as suas peculiaridades, e o filme consegue gerar no espectador a sensação de estranheza, de "é isso mesmo que está acontecendo?", coisa que a história pede o tempo inteiro. E aí os outros 3 diretores vão para uma pegada um pouco mais tradicional de direção. O Martin McDonagh apresenta uma história super bonita em Os Banshees de Inisherin, onde as escolhas estéticas casam perfeitamente com os sentimentos abordados pela narrativa. A escolha de planos abertos para mostrar como esse lugar lindo, mas ao mesmo tempo isolado, de alguma forma prende seus moradores ali. Os planos mais demorados que reforçam o silêncio, a tristeza, a solidão, e até mesmo o clássico plano e contraplano para reforçar a relação de alguns personagens. Sem contar o próprio som, que reforça esse vazio, as excelentes atuações e o próprio roteiro, que faz o filme ser um dos melhores da temporada. Aí o Steven Spielberg faz um filme falando do próprio cinema e da sua trajetória até ser o grande diretor que é hoje. É clássico, muito bem feito e bonito. O que mais se destaca pra mim é o uso da iluminação e a escolha de alguns planos que reforçam essa paixão e descoberta pelo cinema. E o Todd Field em Tar faz um trabalho que valoriza muito a excelente atuação da Cate Blanchett e que faz os olhos do espectador se voltarem completamente pra ela. É um filme visualmente bonito, mas que na minha opinião constrói uma barreira que prejudica a conexão com a história. E aí as minhas apostas são: os Daniels, pelo filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, devem vencer nessa categoria por se arriscarem a fazer um filme que é fora da caixa, que é diferente do que a gente está acostumado, e que além disso, olhando pelo retrospecto mesmo, a gente consegue ver que fizeram uma excelente campanha na temporada de premiações, ganhando vários prêmios importantes e chegam aqui com bastante força. Eu acredito que corre por fora o Martin McDonagh, e não é só porque eu gosto muito desse filme, mas é pela sensibilidade que ele consegue trabalhar essa história ali, pela beleza do filme, num sentido geral mesmo. E se a academia quiser surpreender e homenagear ou mais uma vez reforçar o talento do Steven Spielberg, ele pode vencer aí também e ser uma surpresa. Vamos ficar de olho. E aí a gente vai para as categorias de roteiro. Eu sou completamente apaixonado por roteiro cinematográfico, por escrever, por ler, enfim, essas categorias são bem importantes para mim. E na de roteiro original a gente tem indicado aí Os Banshees de Inisherin, roteiro de Martin McDonagh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, roteiro de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Os Fabelmans, roteiro de Steven Spielberg e Tony Kushner, Tar, roteiro de Todd Field, e Triângulo da Tristeza, roteiro de Ruben Östlund. Engraçado como os indicados nessa categoria são exatamente os mesmos filmes e basicamente as mesmas pessoas também, indicados na categoria de melhor direção, né? Mas aqui eu acho que as chances se invertem. Apesar de ser a história mais simples em comparação com os outros, Os Banshees de Inisherin possuem um roteiro muito bem construído, que apresenta uma trama envolvente e que emociona a gente. É uma comédia pouco convencional, meio que uma sátira sobre o fim de uma amizade. Os diálogos são maravilhosos, os personagens são complexos, apresentam conflitos que nos fazem querer acompanhar e entender melhor o que está acontecendo ali. Não é uma narrativa exatamente original, mas é incrível como o Martin consegue fazer algo tão simples
simples se tornar um roteiro tão complexo e poderoso. Os Fabelmans já é bem padrãozinho na forma em que conta a história de um garoto que se apaixona pelo cinema e que passa a infância e a adolescência filmando e editando filmes caseiros. É uma história do próprio Spielberg e aqui a gente tem um filme que enaltece o cinema hollywoodiano. É clássico, divertido de assistir e é isso. Tar é um filme de personagem. O roteiro funciona super bem em função da Lydia Tarr, uma regente de orquestra super talentosa, mas que é bem abusiva também. É um filme que engana a gente, e isso é mérito do roteiro, que apresenta a personagem de uma forma e aos poucos vai desfazendo essas camadas dela pra gente e mostrando outras nuances. É um roteiro bom pra uma história e um filme que no final não me agradam tanto. Mais uma vez, a protagonista é muito bem desenvolvida. O roteiro de Triângulo da Tristeza é meio confuso, mas essa é a proposta dele, então tá ok. É divertido, traz questões a respeito de classe social, sobre poder e sobre como as pessoas se transformam de acordo com o lugar e a situação onde estão inseridas. É uma experiência que vai variar, porque você pode amar ou odiar. Porque é aquilo, é um filme estranho, então a experiência só vai fazer sentido depois que você vê. Ou não vai fazer sentido também, e aí o gosto vai variar bastante. Não é um filme que é exatamente prazeroso de acompanhar, sabe? Mas ele tem essa pitada divertida, com uma ou outra piada, e que compensa, vale a pena assistir. E aí o roteiro de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo também é uma experiência, porque caminha por um lugar ainda pouco explorado. Multiverso parece ser um tema comum para filmes de super-heróis, mas a narrativa desse filme aqui aplica isso a uma família normal e que faz essa história ser algo muito gostoso de acompanhar. Ele consegue prender a nossa atenção e gerar aquela sensação de quero mais. Tem bons personagens e uma trama bem desenvolvida. É um dos favoritos nessa categoria, mas eu acredito que os Banshees de Inisherin saiam um pouco na frente, justamente por essa capacidade de transformar algo que é muito simples num roteiro que é muito potente. E pra terminar, a gente tem a categoria de roteiro adaptado, lembrando que uma adaptação ela não precisa ser exatamente fiel à fonte, seja ela um livro, uma situação real ou até mesmo outro filme. Então o que o roteiro adaptado precisa prezar é por contar essa história da melhor maneira possível para a linguagem de cinema, para a linguagem audiovisual. Então vamos ficar com isso na cabeça. A adaptação não precisa ser fiel, porque muitas vezes a gente fica cobrando. Ah, mas o livro é melhor, o filme não é fiel. Enfim, essa história é para outro momento. Bora lá, os indicados nessa categoria são Entre Mulheres, roteiro de Sarah Polley; Living, roteiro de Kazuo Ishiguro; Glass Onion, Mistério Knives Out, roteiro do Rian Johnson; Nada de Novo no Front, roteiro de Edward Berger, Leslie Patterson e Ian Stockwell; e Top Gun Maverick, roteiro de Erin Kruger, Eric Warren Singer, Peter Craig, Justin Marks e Christopher McQuarrie. É muita gente, né? Então vamos começar por dois filmes que são muito bons, mas que não tem chance de vencer aqui, que é Top Gun Maverick e Glass Onion, Um Mistério Knives Out. Nesses dois casos, a gente tá falando de filmes que são sequências, ou seja, existe um filme antes deles. O Top Gun Maverick é a sequência daquele filme lá da década de 80, só que aqui ele é muito melhor que o primeiro. Ele tem um roteiro mais elaborado, com mais emoção e conflitos que fazem a história avançar. Sem contar que os personagens são mais interessantes e o filme não foca tanto somente na parte técnica de mostrar esses aviões e essas manobras e tudo mais. Tanto que o Tom Cruise faz um trabalho excelente interpretando esse personagem, o que lá no primeiro eu já não gostei tanto. E o Glass Onion repete a fórmula do primeiro filme, que é a de investigação de um mistério, mas aqui ele surpreende a gente com mais de um crime e com personagens muito bem construídos, que deixam a gente com raiva e torcendo para que todos sejam suspeitos. E assim como Top Gun, tem um elenco muito bem afinado, que faz um trabalho muito bom, o que valoriza o roteiro do Rian Johnson, que pra mim é muito bem escrito pela maneira como ele costura realmente essas tramas e esse mistério. É muito difícil de fazer um filme de investigação, e o que esse cara faz é realmente muito massa. O filme Living é uma adaptação de um filme lá da década de 50, do Akira Kurosawa, que conta a história de um servidor público que descobre uma doença fatal e precisa ressignificar a sua vida. Eu ainda não consegui assistir a esse filme para falar um pouco mais sobre ele, mas analisando a temporada de premiações, ele não tem muita chance de vencer. E aí os dois filmes favoritos nessa categoria são Entre Mulheres e Nada de Novo no Front. O filme da Sarah Polley é adaptado de um livro homônimo, que por sua vez é inspirado em uma história real que aconteceu na Bolívia. É sobre uma comunidade cristã menonita que rejeita a modernidade e onde as mulheres são atacadas toda noite por aquilo que elas acreditam ser fantasmas. Na verdade, são os homens entrando em seus quartos e as estuprando. É pesado, tenso, e o filme traz uma discussão sobre isso de uma maneira sensível, direta e bem construída por meio de diálogos fortes e bem interpretado, onde as mulheres se organizam para decidir o que fazer. Se ficam e lutam contra os homens ou se vão embora. Ele envolve religião, feminismo e o poder de uma comunidade e da união.
tem grande chance de vencer nessa categoria. É realmente um filme entre mulheres, porque esse diálogo acontece o tempo inteiro ali entre as mulheres da comunidade. E exatamente nesses diálogos é que tá o ponto forte do roteiro. Mas o roteiro adaptado que eu acredito que tenha mais força de vencer e que é o meu preferido também é Nada de Novo no Front, que é adaptado do livro homônimo escrito por Erich Maria Remarque. O roteiro se esforça para fugir daquele estereótipo de filmes de guerra e apresenta para o espectador uma narrativa em que não existe final feliz, não tem lado certo e lado errado, onde a guerra é um problema para todos, mas principalmente para quem está no campo de batalha e para as famílias envolvidas nisso. É emocionante e revoltante em certa medida. Possui bons personagens, um ritmo bem construído e com certeza tem muitas chances de vencer. Eu falei que era muita coisa, são 3 categorias aí que sempre podem ter alguma surpresa. A gente pode ficar de olho aí na cerimônia do Oscar que vai acontecer no dia 12 de março, tá? A gente já tá na reta final. E eu espero que você tenha gostado dos meus comentários. E se você gostou, né, deixa um like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos, porque a gente vai ter aí mais alguns comentários a respeito dos filmes indicados no Oscar. E é isso. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até mais.